propósito de seguir de mãos dadas com você. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Vamos falar hoje, gente, de empreendedorismo. Vamos falar hoje do digital, né? Do influencer digital. Vamos falar de negócio, vamos falar de muita coisa boa. E para conversar aqui hoje com a gente, recebemos o Rafael Barbosa. Ele que é empresário, proprietário da empresa Vida de Jardineiro e Royal Paisagismo. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pessoal que está acompanhando aí também. Já vai deixando o like aí se vocês gostarem do podcast, já conhecem aí, né? Para quem também veio de convidado meu, que eu vou repostar isso aqui no meu perfil, já chega destravando o like, ajuda aí, vocês sabem que é muito importante o engajamento. E é uma honra estar aqui com o Vitor aqui, com o Ismael, muito obrigado. E também vai somar, cara, contar um pouquinho de história, porque histórias geram às vezes muita similaridade, né? Quando a gente vê a dificuldade do outro, as formas que vão resolvendo as tretas, as confusões ali, é que nos dá também aquele start ali, aquela chave de virar o jogo ali tudo. Caraca, que legal. Gente, só pela apresentação do homem, você viu que o podcast de hoje vai ser fantástico, né? Vamos conversar muito, o tempo vai ser curto aí, mas vamos trazer um melhor conteúdo para vocês. Também estou aqui com o meu amigo, irmão, Vitor Possamay, ele que é sócio da Grafo Capital. Esteve aqui com a gente, né, Vitor? Conversando aí, falando de investimento. E hoje o Vitor fez a conexão, a ponte, para que o Rafael estivesse com a gente. E aí eu falei, Vitor, não quer participar com a gente? Do outro lado da mesa, você participou como convidado, agora participar como, né, entrevistador aqui, conversar com o Rafael, vamos trocar experiência. Ele falou, cara, eu tô junto. Maneiro. Tá aqui. Obrigado, Vitor, pela presença hoje. O prazer é tudo meu, Ismael, tá aqui com o Rafa também, meu amigo, né? E a gente trazer boas experiências. O Rafa é uma pessoa incrível, você que tá aí em casa, compartilhe esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito inspirador, né? Grandes coisas aí vão ser compartilhadas aqui nesse meio. O Rafa tem uma história muito bonita e é um prazer enorme estar aqui, Ismael. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Que bacana. Gente, vamos lá, né? Vamos falar de negócios, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de um assunto que vocês adoram, né? Vocês que seguem a gente aqui nas redes sociais, acompanham a Conexo aí há mais de 2 anos, estamos completando 3 anos já, falando de negócios, trazendo aí personagens para conversar, trocar experiência, falar da vida, falar de como foi que conheceu o empreendedorismo. Sabe que o pessoal pergunta muito pra gente, por que você pergunta sempre, Ismael, como que a gente começou a empreender? Por que você pergunta isso? Fala, porque quem está começando, se você dá um start para a pessoa, se você está aqui, dá uma dica para a pessoa que você já começou o empreendedorismo, já passou por essa fase, quem está começando é muito gratificante você receber ali uma dica, ó, gente, eu errei aqui, eu errei ali, eu comecei assim, porque as pessoas acham que assim, ter sucesso, Rafael, tá lá com um perfil com muitos seguidores, fazer um trabalho fantástico que você faz, né? O que você leva de conteúdo para as pessoas, mas assim, não foi assim que começou. Quando começa pequeno, né? Totalmente. E como que foi esse começo para você? Cara, foi bem legal, porque assim, a forma que eu entrei na jardinagem foi no momento assim, meio que de crise existencial da fase que você tá ali na adolescência e daí os pais começam a cobrar, tipo, o que você vai ser da vida? Você quer ser um médico? Você quer ser um advogado? Você quer ser alguma coisa que eles só querem o que dá dinheiro na cabeça, né? Que é medicina, direito, engenharia e tudo mais. E eu comecei a entrar numa crise muito grande porque eu fui em várias feiras dessas de profissão, de escola, e daí todas que eu ia eu falava, cara, beleza, médico, não gosto de ambiente de hospital. Direito, não gosto de ficar resolvendo treta dos outros e não sou o cara de muita leitura. Aí, tipo, tudo que eu vi eu falava, cara, não me imagino fazendo isso o resto da vida. E foi uma coisa complicada. Aí também ficou mais complicado ainda que eu falei, o que eu gosto de fazer o resto da vida? Na época eu gostava de andar de skate, beber e cantar rap. Falei, nenhum desses 3 aqui eu sou bom o suficiente pra ganhar dinheiro com isso. Aí, cara, eu fiquei numa crise assim, meio perdido e tal. E foi o momento em que eu cheguei pro meu pai, eu falei, ó, pai, eu sei que você queria pagar um cursinho, na época
eu comecei a me aproximar do meu pai, eu cresci sem conhecer ele, eu conheci depois da adolescência ali e tal, e ele falou, estuda, pra você ser alguém na vida e tal. Ele falou, eu pago um curso pra você, eu pago um preparativo pra você passar na federal. Eu falei, olha, é o seguinte, cara, não quero cursinho de nada, tranca esse trem que você vai jogar seu dinheiro fora. Eu fiz 3 meses de cursinho na Positiva ali, eu falei, nossa, mano, eu tô perdido. Eu vim lá do interior de Minas, aqui em Curitiba, achava todo mundo muito playboy, assim. Falei, cara, tranca isso aí, que você vai economizar seu dinheiro, eu não vou passar na federal, não sou esse cara com competência pra estudar isso tudo. Não me enxergo fazendo isso, então não vai dar boa, você vai jogar seu dinheiro fora. Eu falei, faz o seguinte, paga algum curso pra mim, que curso você me indica de fazer? Pra eu poder fazer um técnico, um profissionalizante. Aí eu lembro que na época ele falou assim, faz um marketing digital, que esse negócio de rede social agora tá legal. Só que quando ele falou isso, não tinha nem... Tava nos primeiros anúncios de arrasta pra cima. A pessoa, pra poder arrastar pra cima, tinha que ter mais de 10 mil seguidores. Era, tipo, todo esse rolê, assim, sabe? A selva ali começando a ser desbastada. Foi antes da Betina da XP lá viralizar com aquele negócio do... Foi, nossa, 1000 anos. E daí eu fui fazer um curso de marketing digital. E comecei a aprender aquilo. Falei, nossa, legal. Aí, nesse meio período, eu fiz o curso. Falei, agora eu vou ficar rico em marketing digital. Não deu boa. Falei, nossa, mano, não é tão fácil assim. Aí você já dá aquela brochada. E aí eu falei, vou trabalhar com jardinagem. Eu me perdi um pouquinho na parte da história aqui, mas no resumo foi isso. Daí eu falei assim, vou trabalhar com jardinagem para eu ganhar um dinheirinho, fazer um bico. Uhum. E foi um bico, porque eu trabalhava de CLT, eu era office boy, trabalhava com meu pai, odiava trabalhar com meu pai, porque a gente brigava muito. Meu pai é treinador comportamental, e eu, maconheiro, skatista, maloqueiro, pichador, tudo de errado, né, você pensar. Aí meu pai, assim, tipo, coach, essas paradas, pique marçalzinho, assim, eu falei, cara, tinha muito atrito, e eu queria tudo pra não trabalhar com ele. E um dos caras que ia lá na farmácia buscar uma gerente da farmácia, ele era jardineiro. Ele falou, você não tá precisando de um ajudante aí, não? Eu falei, ele, tô no fim de semana, mas na verdade eu não tô muito. Se você quiser ali, eu posso pagar 30. Nossa, na época quem ganhava meio salário mínimo, foi 30, eu tava rico, meu irmão. Nossa, fui lá. Aí na hora que eu fiz o primeiro jardinzinho ali com ele, eu olhei de canto de olho, ele tinha arrancado uns matinhos, 10, 15 minutos. Ele falou, pera aí que eu só vou lhe receber. Era na frente de uma loja, bem ali perto da Praça da Espanha ali. Daí... arrancou os matinhos, ele, pera aí que eu vou lhe receber. E eu, mais que curioso assim, bati de canto de olho e falei, deixa eu ver quanto que ele vai receber. A mulher veio com uma nota de 50 pra ele. Aí eu falei, rapaz, em 10 minutos eu quero ver 50 reais. Aí eu não me aguentei, eu perguntei, eu falei, cara, desculpa, deixa eu te perguntar, mas você, a cada 3 vezes que você vem aqui, você pega 50? Ele, não, cada vez que eu venho é 50. Aí ele, não, eu não saio da minha casa, eu não gasto gasolina, meu tempo, tudo mais pra arrancar. Se ela não quiser gastar 50, ela vai lá e arranca o matinho, esse é meu trabalho. Mano, peraí. Aí eu fiz as contas. Eu ganhava 1000 e pouco ali na internet. Eu até puxei esse, eu joguei. Ganhava 1000 e pouco na internet. 1135, mais ou menos. Na farmácia eu ganhava 1135. Falei, dividido isso aí por 30 dias, dava R$37 por dia. Eu falei, meu irmão, se o cara fez 50 reais aqui em 10, 15 minutos, por que eu tô saindo de casa às 6 horas da manhã pra poder pegar ônibus lotado, chegar, levar esporro de patrão, trabalhar no que eu não gosto, chegar em casa 6, 7 horas da noite, cansado, você janta, vai pro dia seguinte, aquela corrida de ratos ali. Falei, velho, eu vou empreender, mano. Se eu fizer um jardim por dia, chegar a 50, então tá legal, já ganho mais que eu ganhava na farmácia. E daí no mesmo dia minha cabeça ficou assim, mano, eu vou ser jardineiro, vou ser o melhor jardineiro do Brasil, e foi isso. Daí eu cheguei na farmácia de volta, eu falei, eu preciso de um vale. E nisso eu já tinha pegado metade do meu salário de vale, cara. Eu sou meio prolixo aqui pra responder cada coisa, mas já dou a voz pra você. Mas eu falei, vou pegar mais metade de vale. Não podia, só podia pegar até 50% do seu pagamento, né? Falei, seguinte, eu quero empreender, e vocês vão me dar mais um vale. Não, mas daí vai chegar no dia do pagamento, você não vai ter dinheiro nenhum, Rafa. Como é que você vai viver o mês? Todo mundo já preocupado comigo e tal. Falei, cara, eu vou comprar um roçadeiro com esse dinheiro, eu vou bater porta em porta, esse dinheiro vai voltar pra mim. E foi o que eu fiz, velho. Foi assim que eu comecei a empreender na jardinagem. E sua pergunta foi essa, né? Como eu comecei. Caraca. Não, mas eu tava navegando na história, porque veja só. Vitor, a gente que trabalha com empreendedorismo, você que trabalha com investimento, mas sempre está do lado do empreendedor, né? A pessoa que ganhou um dinheiro, como que eu vou empreender agora, né? Uhum. Aí você chega na história aqui do Rafael. Cara, olha o tamanho olha a oportunidade que teve. Bom, eu preciso ganhar uma renda extra. O que era renda extra? Vou trabalhar de jardinagem. Ele viu uma possibilidade, porque ele viu, bom, o cara ganhou 50 reais aqui em meia hora. Sim. Bom, se eu ganhar 50 reais por meia hora, já fez as contas no dia quanto que ele ganharia, né? E aí eu trabalhando para mim mesmo, eu posso trabalhar 10, 12 horas por dia tranquilo. Sim. Aí teve todo esse projeto
Aí vai lá, eu preciso de um dinheiro, vou comprar uma roçadeira para começar um trabalho. Então, ou seja, o empreendedorismo ele surge das oportunidades. E normalmente as pessoas falam, não, empreender é muito difícil. Claro que é. Mas se você estiver atento às oportunidades, você pode ter um negócio. Ele criou um negócio fantástico, Total. uma empresa hoje grande. Por quê? Porque ele viu a oportunidade. Foi fiel no pouco, né? Aquele negócio vai ser fiel no pouco. E, assim, a gente conta foi romantizado, né? Aqui você conta romantizado, daí eu empreendi, daí eu saí do CLT e tal. Só que, cara, não é doce, né? Porque daí, tipo, comecei a fazer jardim. Aí tem as nossas sazonalidades, né? Vai entrando outono e inverno. Acabava jardim. Eu falei, nossa, agora ferrou, meu irmão. Aí eu dei uma quebrada assim, tipo, eu falei, não vai dar boa assim em jardim. Eu achei que era mais fácil, porque eu vi o cara em 10 minutinhos, tá? Você acha que é um conto de fadas ali, né? E daí não deu tão boa. E aí eu falei, caracas, e agora? Eu preciso arrumar um emprego, não tá dando boa. E foi nesse período mesmo que eu comecei a estudar o marketing, né? Na verdade, esse marketing veio depois, eu inverti as ordens ali na história. Mas aí que eu comecei a estudar o marketing, fui ser estagiário numa empresa de marketing digital, ganhava R$500 por mês. Eu falei, cara, eu vou ficar um mês, vou aprender, vou entender isso como um curso remunerado para eu botar em prática, porque lá eu gerenciava 6, 7 mil por mês em tráfego pago, para vender curso online, assim, mas tipo, era curso de produção de audiovisual de quem fazia esses modelagem 3D de filmes, sabe? Esses filmes do Up, da vida, assim. Os caras faziam aquele tipo, mano. Umas coisas muito doidas, assim. E daí eu fiquei um mês lá, eu vi como é que funcionava. Ó, pra criar uma campanha, faz assim, daí cria um público lookalike, aí isso aqui vai engajamento, esse aqui você faz assim, vai ficar mais barato. Eu fui aprendendo a trabalhar com pouco dinheiro, optimizando para alcançar mais a rede social. Aí, cara, eu ia embora todo dia, dando um soco, assim, às vezes no murro do ônibus, assim, da janela do ônibus, eu falava, por que eu não tô rico ainda? Por que eu tô fazendo dinheiro pros outros? Cara, eu entrei numa crise muito grande mesmo, assim. E foi um período até que eu me perdi, porque você vê pessoas ganhando dinheiro do seu lado, você quer dar um passo maior que a perna. E aí eu coloquei o dinheiro como um deus na minha vida sem perceber. Que eu falava, nossa, mano, eu preciso fazer 6 em 7, um lançamento de 100 mil em 7 dias, para eu ser rico, e aí eu vou ser feliz, eu vou trocar de carro e tal. E sem perceber, a soberba foi batendo, porque eu pensava assim, não, eu tô com 17, 18, daqui a pouco eu vou fazer uns 6 em 7, aí eu vou ter um carro top, meus amigos tudo fazendo faculdade, não vão conseguir chegar nisso. E na minha cabeça eu era um semideus ali, eu falei, não, já vou lá. E cara, parece que era uma coisa, assim, um karma, Deus não deixava nada ir pra frente até que eu ressignificasse a forma de ver o dinheiro. E daí eu fui voltando, fui percebendo minha insignificância, que o mundo não era assim, eu falei, tá, beleza, e se eu nunca chegar no 6 em 7, eu vou ser infeliz agora? Né? E se eu tiver que viver de salário mínimo, eu vou ser infeliz? Minha felicidade está onde? Aí foi mudando e tudo, mas enfim, saí dessa empresa de marketing digital e falei, vou voltar para a jardinagem e marcha. Aí peguei, mais uma vez, gastei o dinheiro todo que eu tinha feito com marketing lá, não fiz um anúncio para a rede social, fui bater porta em porta de novo, não consegui clientes. Pedi vaga no emprego de novo. Dessa vez fui trabalhar como gestor de tráfego pago numa empresa na Avenida Batel, lá perto de onde você trabalha lá, que é a... não sei o nome agora mais da empresa, é a Senior, alguma coisa assim, que era um software de engenharia civil. E daí eu falei, não, vou pegar firme aqui, alguns meses, quando eu sair eu pego acerto e vou investir na jardinagem. E, cara, eu comecei a dar resultado para essa empresa. Mas eu gerei resultado a tal ponto que o dono da empresa ele tinha falado assim, ó, a gente vende um software que era de gestão esse software era de engenharia civil, e daí ele vendia um software de gestão de obra. Então, assim, ó, vamos supor que o Vitor tem uma construtora, e daí eu vendia um software para você colocar, tipo assim, um andamento previsto, realizado, os alvarás, e para tudo de liberação, você ia colocando tudo lá, para poder acompanhar. No celular você via tudo da obra, assim, todos os detalhes. E era por assinatura, tipo, a pessoa pagava R$500 mensal. Quando eu entrei na empresa, o cara falou assim, ó, todo cliente novo que você colocar, o primeiro mês dele de pagamento, a gente manda para você esses R$500, vai ser sua comissão. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer esse cara voar, se eu jogar 30 clientes no mês, é 30 vezes 500. Eu fui falando, não, vou vender para todo mundo. E eu fui otimizando os anúncios. Só que quando esse cara botou na conta quanto que eu estava ganhando, que eu ia ganhar mais do que ele, o olho cresceu e ele tirou meu dado da Analytics e deu uma de um sem braço. Ah, não, que deu um bug no sistema, ele não deixava mais eu ver para não ter que pagar comissão. Aí eu falei, pô, mano, o cara fez na maldade. Aí meu coração fechou pra essa empresa também. Aí eu comecei a trabalhar infeliz, cara, e eu não gosto de, tipo assim, de ambiente de escritório. Eu sempre fui, tipo, cara, eu quero estar na rua, eu quero ver gente, quero ver sol. Eu não consigo. Lembra que eu falei que eu não gosto de ler, eu não queria fazer direito? Aí eu lembro que eu tava... A minha mão, que surge de terra, inclusive, eu tava fazendo jardim lá em casa. Daí eu lembro que, cara, nesse dia foi a primeira vez que eu vi a inveja no meu coração, assim, mas não vou dizer uma inveja boa, não existe a palavra de inveja boa, mas uma inveja de querer estar no lugar de outra pessoa, assim.
Eu tava lá em cima, no ar-condicionado, bonitinho e tudo mais, só que tava infeliz a tal ponto que eu vi um cara, entregador de água, assim, ó, que tava com essas bicicletas, os galões de água em cima. Desculpa, posso soltar um palavrãozinho sem querer, assim, tipo, baixinho, tipo, não é de vulgaridade, não. Eu lembro até a música que esse cara tava cantando até hoje, mano. Ele tava andando com a bicicleta, assim, de bermuda, chinelo, solzão, um dia gostoso, lindo. E ele cantando lá embaixo, felizão, assim, na bicicleta. Mas nós é porra louca, cantando assim, feliz. Cara, eu falei, mano, eu daria tudo pra estar no lugar daquele cara lá, ganhando o que ele ganha hoje, mas eu não queria estar aqui, eu não tô feliz nesse lugar. E pessoas ainda puxando seu tapete, reclamando, botando defeito em tudo, você chegando no resultado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pedir demissão agora e vou voltar para a jardinagem. Dessa vez eu vou tomar vergonha na minha cara, pego o dinheiro do acerto e vou investir em anúncio patrocinado. Fui lá, pedi demissão, daí o cara assustou na época dele, falou, nossa, como assim? Que daí ele botou nas costas, opa, agora eu vou perder quem estava me dando lucro porque eu fui zoiudo ainda. Ele, não, pera aí, vamos conversar. Eu falei, não, já está conversado, eu já decidi no meu coração. Paga se você tiver alguma coisa para pagar para mim, a gente termina por aqui. São 45 dias o primeiro aviso prévio, né? Os primeiros períodos de experiência, depois mais 45, uma coisa assim, né? Eu não sei se é isso. Ali o período de experiência, né? Isso. Meses, né? Venceu o segundo. Cara, por coincidência era naquele dia, mano. Coincidência ou não, Deus queria. Aí eu saí, peguei anúncio, falei, agora vai. Aí eu fiz anúncio patrocinado de bicicletinha, velho. Meu primeiro anúncio foi assim, ó. Eu com a bicicleta atrás, a roçadeira. E eu nem escondi a bicicleta pra querer pagar de empresário. Eu não tinha nem uniforme. Piazão, novo, tinha nem bigodinho direito na cara. Olá, você que mora no bairro Boa Vista e regiões próximas, está precisando fazer o jardim da sua casa, arrancar uma matinha, cortar uma grama e não sei o quê? Entra em contato comigo, clica aqui em Saiba Mais pra gente agendar um orçamento gratuito sem compromisso. Cara, esse anúncio eu fiz com 5, 10 reais por dia ali e foi onde em um mês ali eu tava ganhando, sei lá, meus 500, 600 no mês, aí foi pra 1.400, eu falei, opa, deu certo. Mais dinheiro, é montinho, montão, né? Você colocou um pouquinho, trouxe mais, falei, agora é 20 por dia. Aí começou a vir 2.000, 3.000, na hora que chegou em 3.500, pronto, quebrei a empresa porque eu achei que eu ganhava 3.500 por mês, meu faturamento. Meu cartão de crédito, mano, eu pegava e falava, amanhã eu posso comprar uma moto. Literalmente assim, minha cabeça. Não, se eu quiser comprar uma moto amanhã eu posso. Minha mãe, Rafa, você tá ganhando dinheiro, né? Então, falei, vamos lá, mãe, você vai no restaurante hoje comigo, nós vamos ser rei agora. E plá, plá, plá. Na hora que eu vi, meu irmão, deu 2, 3 meses, primeira fatura de cartão parcelada. Segundo mês, não tinha dinheiro para pagar a fatura de parcelar o cartão, da parcela do cartão de crédito ali. Chegou um ponto que tava tão feio, que daí foi onde... Cara, onde foi muita complicação ali, foi muita batalha espiritual, assim, porque eu tinha 2 ajudantes na época de jardinagem. No dia de pagar minha fatura do cartão de crédito, faltou 400 reais. Naquele dia eu tinha pagado um ajudante. Aí eu falei, ô Bruno, me empresta 400 reais, mano. Cara, como assim? Meu patrão me pedindo dinheiro emprestado. Aí eu falei, mano, me empresta 400 reais e me dá 30 dias pra pagar, eu te pago 450. Eu preciso, mano. Ele olhou e tal, ele, tá bom, né? O dinheirinho que ele tinha. Peguei os 400 reais dele para pagar a fatura. Falei, beleza, agora eu vou levantar de dinheiro e ainda sem saber a diferença de faturamento e lucro. Porque, cara, eu não estudava direito, eu não tinha referência de empreendedorismo. Não tem isso no ensino médio, no ensino fundamental. Falta isso, é carente disso. Chegou no dia de pagar ele, aí eu tinha acabado de receber num jardim de 1.200, eu estava fazendo Taja, não sei se você sabe o Taja, que é uma baladinha, um barzinho que tem no centro. Sim. Fiz lá a limpeza, daí o cara pagou 800 reais, 400 para um, 400 para outro. Aí eu cheguei, era dia de eu pagar o Bruno, eu não tinha dinheiro de pagar o Bruno. Eu cheguei pro Gabriel, o outro ajudante, e falei, mano, você me empresta 400 reais que eu preciso pagar o Bruno, daqui 30 dias eu te pago os 400? Mano, pegando dinheiro com um ajudante para pagar o outro. Assim, na crise, na merda total, pensa na minha cabeça daquilo ali. E daí foi onde eu cheguei em casa, eu falei, cara, deixa eu ver quanto que eu devo e quanto que eu ganho. Aí eu olhei e falei, cara, o quanto que eu estou ganhando por mês é humanamente impossível pagar tudo que tem com esses juros do cartão de crédito. Aí, cara, eu falei, não, pera, tá tudo errado. Aí eu comecei joelho no chão, pedi sabedoria para Deus. Eu falei, Deus me ajuda, eu não sei o que fazer. Aí eu fui pesquisar curso da internet gratuito de gestão de finanças para empresa. Aí eu fui lá, curso de finanças pessoais com Shirley Stone Kaiser, não sei se você sabe quem que é, do Cápsula lá. Com ele, eu achei um curso dele gratuito no YouTube, comecei a fazer aquilo. Aí, cara, eu sou muito de ler a Bíblia também. Naquela época eu já li um pouco a Bíblia. Daí chegou parte de que eu comecei a ler a história de Abraão. Aí você vê que até a sua descendência, não sei o que, vai ser abençoada e parará. Eu falei, beleza. Aí, quando ele começa a amaldiçoar também, você vê que ele amaldiçoa um, amaldiçoa outro, parará. E as descendências vão sendo amaldiçoadas. Aí eu falei, mano, será que não tem uma coisa maldição hereditária nisso aqui? Comecei a olhar pra trás. Isso é pra quem tem fé, tá? Às vezes lá em casa aí. Pra quem tem fé em Deus, se você acha que é balela, mano, entra no ouvido e sai no outro. Tá tudo bem, não tô aqui fazer acepção disso. Mas eu comecei a olhar. Meu pai, tava endividado, com nome sujo, quebrando a farmácia. Minha avó paterna, parte dos pais ali, né? Minha avó por parte de pai.
não pode ter nem carro no nome dela, porque o ex-marido morreu devendo, que ele foi assaltado, parou de pagar imposto, revoltou contra o governo, ficou com o nome sujo, deixou para a esposa, deixou para o filho. Aí eu falei, beleza, até aqui eu conheço a geração passada, não conheço daqui para trás. Falei, mas tá bom, tudo com dívida. Olhei para a parte da minha mãe. Minha mãe tava com o nome sujo, no nome no Serasa e tudo mais. Minha avó, totalmente quebrada, tudo sem dinheiro. Aí eu falei, mano, tem um trem errado aqui. Aí dá-lhe o joelho no chão, eu falei, vou quebrar a maldição hereditária. Eu falei, Deus quiser, se eu me permitir, me dê sabedoria, me ensina a administrar o dinheiro, me prepara para ter dinheiro, que não suba meu coração, que eu me seja capacitado para isso ser bênção, e eu vou quebrar essa maldição até a 7ª geração para frente aqui. E daí eu comecei a orar muito forte, falei, vou fazer minha parte. Aí eu fui descobrir que era a diferença de lucro, de faturamento, e isso foi trazendo um amadurecimento para a empresa, até o dia que depois de um ano, assim, ó, na escassez, que eu fechei a mão, que daí eu fui aprender a fazer gestão, até o dia que que sobrou R$100 na minha conta. Que eu paguei todas as contas, fui fechar o mês ali, paguei todas as contas, sobrou R$100. Eu falei, não, tem um trem errado, velho. Eu falei, o que eu esqueci de pagar, meu irmão? Eu falei, será que falta a conta de água? Olhei pra conta de água, não. O gás, tinha gás em casa. Olhei pra geladeira, olhei pra dinheiro de aluguel, tudo. Falei, mano, tá tudo pago. Cara, naquele momento ali eu me ajoelhei e falei, glória a Deus, Senhor, nunca mais eu vou ficar endividado. Então, cara, desculpa que eu falo muito, mano, mas é porque assim, eu começo a pensar em quem tá em casa, que às vezes a pessoa passa por isso, e eu vou te dar a voz agora e vou tomar um golinho d'água. É isso aí. Mas é importante, Rafael, você trazer essa percepção sobre o dinheiro, porque a maioria das pessoas, o Vitor, eu já vou entrar no mérito ali financeiro, como que você conheceu o Rafael, mas hoje a maioria das pessoas, ela tem, eu não sei o número exato, mas bem acima de 50% as pessoas misturam tudo. Sim. Então, quando é pessoal com profissional, mistura as contas pessoais com as contas da empresa, aí já não sabe mais qual é qual, quem está devendo, se é o pessoa física ou é o CNPJ que está devendo. Então, a tua história, ela é basicamente a história dos brasileiros, porque primeiro que você não tem uma gestão financeira na escola, você não tem nada falando financeiro. Malemar matemática ali, né? E aí você não tem nada de gestão empresarial, como que você vai administrar teu dinheiro. Então, isso as pessoas vão aprendendo na prática, e quando aprende na prática, aprende perdendo. Aprende perdendo, aprende quebrando, aprende se refazendo. E muitas pessoas não conseguem ter essa percepção de, eu vou começar vou começar de novo. Não, para e não vai mais pra frente. Então, mas vamos lá. Vitor, como que você conheceu o Rafael? Conta pra gente essa conexão aí, legal. O Rafa é um amigo, né? Um amigo lá da igreja. E a gente se conheceu justamente nesse ambiente, né? O ambiente da igreja, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, a gente congrega junto. E aí surgiu da gente estar junto mesmo, né? E eu, de certa forma, cuidar do Rafa, ajudar nesse sentido. Pô, o Rafa hoje tá voando aí, né? E a gente tá, né, caminhando junto, e ele em contrapartida, né, ajudando também o posicionamento do nosso escritório como um todo, porque a XP vai muito nesse sentido também. O Rafa, né, e essa história que o Rafa compartilhou do começo, né, como um todo ali, é muito bacana, porque quando a gente olha para o reflexo da população brasileira, existe, né, justamente isso que também você citou, uma falta, né, do aprendizado na escola. Poxa, do que vai fazer com o seu dinheiro, né? O que vai fazer com as suas finanças? Aí quando a gente vai para a vida, a gente percebe hoje a população brasileira tem mais de 80%, né, da população que está endividada, que está inadimplente. Hoje, se você olha, esses dias eu fui dar uma palestra na Expro, né? Quantos milionários existem no Brasil? 0,19% da população brasileira tem mais de R$1 milhão na conta, né? Nem $1 milhão, é R$1 milhão, né? Então, por quê? Justamente por conta deste não aprendizado sobre finanças, e acaba que a gente vai construir uma população sem educação financeira, né? E a XP vai muito nesse sentido, para que a população brasileira cada vez mais esteja consciente dessa educação financeira.
Hoje até o Rafa aqui nos bastidores compartilhou, né? E o Rafa faz isso muito bem. E recusar proposta de bet, tigrinho, quando a gente olha isso, população brasileira, né? A bolsa de valores comparada ao tigrinho, né? Todas essas casas de bet, essas casas de bet representam mais de 5 vezes o valor da bolsa. Caraca. Isso é muito triste, né? E, poxa, essa história do Rafa, né? E Rafa, aqui também vai uma pergunta, né? Quanto tempo, né, que você já está nesse ciclo, né, nesse empreendedorismo dentro da jardinagem? Quanto tempo que você já está nesse meio empreendendo? Cara, 9 anos. Comecei com meus 17, muito novo. Nossa, muito novo, cara. Eu enfrentava dificuldade de tipo, não ter infraestrutura, não ter idade. Imagina você chegar e falar, vou fazer um serviço para você, a galera quer te pagar dinheiro de molequinho mesmo, tipo assim, esse piazinho aí vai me cobrar 3 mil pra plantar uma grama aqui, não vou pagar isso, nunca vi esse dinheiro na minha vida, na vida dele, entendeu? Então, eu enfrentava essas dificuldades, mas foi bem de novice, velho, com 17 ali eu tava comprando a minha roçadeira e na mesma época eu peguei ainda um seguro-desemprego, que foi o caos, eu falei, não, na minha cabeça, quando pegou aquele dinheiro, eu falei, não, com esse seguro-desemprego eu vou comprar uma máquina, tudo, e vou ganhar dinheiro com a jardinagem, não vou meter a mão nisso. Eu tinha uma namoradinha muito louca na época, meu irmão, aquela namoradinha e eu, nós torramos o dinheiro e nem sabe onde foi, 1 centavo daquele, ela tem 1 centavo daquele dinheiro hoje? Não tem nada. Olha, Aí quando acabou o seguro-desemprego, eu comecei a empreender assim mesmo. Falei, agora eu perdi o emprego na farmácia e tudo, agora tem que fazer virar. Aí foi onde que aconteceu essas tretas tudo aí de quebra empresa, volta empresa, e a vida de empreendedor mesmo no Brasil. Sim. Aí eu fui pagar na raça. Sim. E o Rafa, né, por acompanhar ele, eu sei que o Rafa teve um destrave, ele compartilhou isso mesmo, né, depois de toda essa experiência com Deus, enfim. E, Rafa, você poderia citar, poxa, você compartilhou, né, dessa sua experiência com Deus, e até aproveitando, se você quiser linkar, né, essa sua experiência com Deus, com a sua vida de empreendedorismo, né, nos seus vídeos, muitas vezes você linka isso é muito bacana. O que essa vida com Deus te ajuda, né, em frente ao empreendedorismo, e também quais os pontos que te fizeram olhar para essa gestão empreendedora e falar, poxa, preciso mudar isso e aquilo. Porque até tem uma frase que eu gosto muito, que muitas vezes você chega em um resultado, mas para você alcançar resultados maiores, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, quais foram as coisas diferentes que você fez para alcançar novos resultados? Legal. Então, formulando a sua pergunta ali, seria como o contato com Deus impacta na empresa, Isso. as decisões que eu fiz que me fizeram alavancar e como eu enxerguei que eu precisava mudar a gestão. Isso aí. Foram mais ou menos 3 perguntas ali mesmo, né? Então, tá, a primeira que eu falei, qual que era antes? Como a sua vida com Deus, Com né, Deus. A vida concilia com Cara, com muito essa legal sua isso, empreendedorismo. porque primeira coisa, né? Eu tenho uma vida com Deus assim, é igual eu falo, eu não sou aquele crente ultra bom samaritano, o maior exemplo de todos, né? Que não bebe, não fuma, não fode, não fala um palavrão e tudo. Às vezes eu falo, gente, tipo, é a vida real, às vezes escapa, eu não fico tentando passar a imagem, tipo, nossa, eu sou o santinho do pauco ali, mas eu busco ter uma vida muito coerente com o que Jesus tinha na Terra, assim, de tentar ser cada dia melhor. Então, eu tive algumas experiências muito boas, assim, com Deus e coisas que a Bíblia mesmo te instrui a fazer e a gente às vezes ignora. Por exemplo, uma das que eu mais coloco em prática todos os momentos em que eu vejo que a empresa está em crise, que eu estou em crise, que a empresa costuma ser eu, né? A gente fala, a empresa é em crise, o dono está em crise, geralmente a gente sempre junto. Toda vez que eu tô tentando fazer uma coisa, que eu tô, tipo, sentindo que eu tô dando voltas em círculo ali, que eu não consigo sair do lugar, que eu tô sem ideia, que o negócio tá estagnado e dá aquele sentimento ruim, cara, é batata. Eu começo a analisar e falo, cara, calma aí, como tá minha vida com Deus? Aí eu paro para perceber, eu já tô 1 semana sem ler a Bíblia, vários dias já sem orar, e acordando cedo e dormindo tarde, trabalhando o dobro, muito distraído com o celular. Por quê? Por conta da distância com Deus. Aí a gente esquece daquele princípio básico, buscar primeiro a Deus, acima de todas as coisas, todo o resto ser acrescentado. Aí eu falo, opa, beleza, é que eu tô tentando levar tudo com a força das minhas costas, do meu braço, e vai ser difícil mesmo. Aí eu volto a ter uma comunhão com Deus, e quando a gente chega nesse ponto, geralmente você tá assim, com a corda no pescoço, cheio de serviço atrasado, e você não sabe para onde ir. E aí é o momento que eu falo, cara, desculpa a palavra, no meu coração eu falo assim, mano, que se lasque tudo.
eu vou agora ter meu tempo com Deus. Deixa o mundo cair hoje. Amanhã eu respondo o cliente, está atrasado, amanhã atrasa mesmo, depois a gente resolve. Vou ter meu tempo com Deus, é primeiro a Deus, primeiro acima de todas as coisas. E aí eu vou buscando tendo uma comunhão, eu volto a ter reverência. Aí eu mudo minhas playlists de Spotify e falo, não, calma, cara, eu tô me perdendo, eu nem tô vendo, eu tô ouvindo só música que não tem nada a ver, e isso me leva... Então eu começo a analisar um pouco ali da minha vida. Essa de manter Deus em primeiro lugar é bem bacana. Outra coisa que eu sempre fui fiel, desde sempre, assim... Desde muito novo, e que era uma coisa que me pegava muito no início, que eu era contra. Eu acho que todo mundo, quando pensa em Deus, em igreja e tudo mais, trava onde? Dízimo. Falando em dízimo, vou dar dinheiro para pastor nunca. E eu tinha, cara, não vou dar dinheiro para pastor, meu irmão. E daí eu falava, não, mas peraí. Deus fala para dar 10%. Se eu acho que eu não vou passar isso aqui para o pastor, para a igreja e tudo mais, que eu acho um roubo, eu vou pegar 10% e eu vou ajudar alguém. Eu vou servir a Deus de alguma forma. Ajudar órfãos, viúvas, eu fazia isso. Então eu pegava aqueles 10% e ao invés de dar na igreja na nossa primeira quadrangular na época, hoje é 100% na primeira quadrangular e as ofertas aí eu faço onde eu quero. Eu falo assim, não, a oferta eu vou fazer outros planos. Dízimo eu vou dar na igreja que eu estou ali congregando. Mas durante muitos anos, esse dízimo eu levava numa igreja pentecostal que eu conhecia lá de Pinhais, que tinha um projeto muito legal com crianças e eles eram muito simples, eles precisavam daquilo até para pagar o aluguel. Do meu dízimo ajudava isso, era 500, 600 reais na época ali. Falei, cara, é isso. E eu ficava muito feliz, que daí eu voltava lá de tempos em tempos, eu via que a igreja estava sendo edificada, era de fundinho de garagem. Falei, não, beleza. E daí, Deus foi trabalhando no meu coração. E onde que eu comecei a pensar no dízimo? Porque a única parte que eu vi até hoje, a gente pode até bater um chat GPT daí a pouco, eu acho que eu não conheço nenhuma outra parte na Bíblia que Deus fala para você colocar ele à prova, a não ser que seja nos dízimos e ofertas. Foi, né? Tipo, Deus fala, não coloque ele à prova. Né? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, que o diabo falou, pula daqui, pede para Deus te segurar, não tá isso mesmo? Essa história da Bíblia não procede. Às vezes eu esqueço um pouquinho ali exatamente a história. Ele fala, não tentarás o teu Deus, e sim está escrito. Quando você chega lá na parte dos dízimos e ofertas, que ele está falando, vocês me roubam, o pessoal fala, vocês roubam o quê? No dízimo e nas ofertas. Se você tem dúvidas, faça prova de mim e você vai ver se eu não vou te dar tantas bênçãos que você não vai ter nem onde guardar nos seus celeiros, alguma coisa assim. E eu falei, cara, se é Deus dando esse mandamento, se é Jesus ali dando essa coisa para eu colocar ele à prova, por que eu não vou pagar para ver? Tá na Bíblia, meu irmão. Não tá na Bíblia. Deus não falha. Falei, cara, eu vou dar dízimo sem dó no coração agora. Falei, Deus, é aqui a sua parte. Não é a moeda de troca, não é a barganha, né? O dízimo pela prosperidade. Eu não gosto desse né, esse estelionato espiritual ali que a galera quer impor. Se você não fizer uma campanha... Não, eu falei, cara, é eu e Deus. Meu irmão, então assim... E eu senti isso na pele, de colocar, e não é que tipo, nossa, eu não tenho dinheiro para guardar na minha conta do banco. No banco nunca vai estar cheio o celeiro, cabe 10 bilhões ali. Mas chegou um ponto em que eu falei, uau, a casa que eu estou morando sozinho agora, eu não tenho nem onde guardar tanto equipamento que foi surgindo na minha vida, eu tenho que pegar um espaço maior. Aí eu comprei um container, aí até o container chegar uma semana e parar mais um caminhão que tinha que pegar e colocar ele no terreno que a gente estava. Nesse meio período de 1 a 2 semanas ali, a empresa deu outro boom, eu falei, cara... Mesmo que eu coloque o container aqui amanhã, não vai caber tudo que a gente tem ainda. Precisa de uma casa maior. Fui para uma casa maior, a casa maior já está ficando pequena. Então, assim, você fala, caraca, nessa hora eu falei, uau, eu tenho mais máquina do que funcionários e braços para usar. Aí eu comecei a alugar a máquina. Eu falei, cara, que doideira. Você começa a ver isso. Então, assim, Deus é muito legal e me dá umas sabedorias de tipo, que eu não via em curso. Então, por exemplo, um insight, vamos pegar lá do pequenininho, não vamos pegar de hoje em dia, que hoje em dia as viradas de chave são muito maiores. Depois você pega um tamanho, você cresce mais exponencial, cada vez mais, é igual os juros compostos, né? Quando você coloca R$1, vai render 0, quase nada, você não vê o cheiro de R$1 rendendo. Quando você coloca 1.000, você já vê uma coisinha no final de 30 dias. Você coloca 10 mil, você coloca 100 mil, aí você começa a ver o rendimento. Na vida do empreendedor, vocês estão em casa, sabe o que é isso. No início, tudo que você faz, o retorno é pouquinho, mas continua, vai fazendo, que você vai daqui a pouco alavancar, coloca um pouquinho mais. Então, eu me perdi aqui no exemplo que eu ia passar agora. Calma aí. Cara, que é TDAH, mano. Mas calma aí, me dá 10 segundinhos que eu vou lembrar. Mas enquanto você lembra, isso até que o Rafa falou é muito legal, né? Porque nesse mundo financeiro a gente tem aquela régua 50, 30, 20. E quando você coloca, por exemplo, o dízimo, poxa, eu vou separar os 10%, isso já estimula você a se organizar com as suas finanças para guardar 10% e saber que aquele 10% você vai fazer uma doação, você vai dizimar, enfim. Isso é muito legal porque você já começa, sabe, estimular essa sua disciplina, estimular
justamente esse fluxo, até seu próprio de caixa, como pessoa física e até da empresa, né? Isso é muito legal. Eu lembrei o que eu ia falar. Do exemplo do pequenininho, né? Quando eu não fazia cursos ainda, não tinha mentores, eu não... Sei lá se eu já tinha quebrado ou não, mas, por exemplo, Deus, eu enxergo assim que foi uma sabedoria divina mesmo, assim, para a época, para o conhecimento que eu tinha, tão medíocre, de quem chegou até o ensino médio e nunca mais estudou, de quem não tinha um amigo, um exemplo de empreendedor de perto na família, não conhecia ninguém. No Instagram, era uma selvinha ainda, a galera pouco tava usando, tinha acabado de sair da fase do Orkut, do Facebook e dos memes, tá ligado? Tipo, dos LOL da vida que tinha lá, LOL, lembra aqueles memezinhos que tinha as carinhas, mochila de meme? Então, assim, não tinha referência nenhuma, eu não lia livro. Então, pra mim, eu considero que foi uma sabedoria divina, que eu comecei a falar, cara, nossa, esse dia foi pegado, assim, eu lembro que marcou muito forte. Eu tava já de jardinagem, empurrando a bicicletinha, subindo um morro ali do lado da minha casa, no bairro Boa Vista ali. E na hora que eu tava subindo o morro com a minha roçadeirinha amarrada na bicicleta, mochila com galão de gasolina e tudo, começou a subir um cara também, velho. Nossa, mas assim... Eu não era grandes coisas na vida não, mano. Mas assim, eu tava subindo o morro, daí do nada, velho, eu vi batendo nas mesmas casas que eu tava assim, um cara cachaceiro, com as roupas tudo rasgada, mulambento, tá rodo assim, totalmente largado. E daí, de chinelo pra cortar grama, assim, com as calças tudo dobradas até a metade, roupa rasgada, barba tudo mal feita, fedozão de cigarro, e o cara bolando um trevo. Ah, não tava bolando trevo ainda não, mas tava subindo a rua assim. E eu subindo do lado dele, daí aquela hora me deu um ruim. Eu falei, pô, Deus, eu tô competindo com esse cara, velho, pra ver quem vai cobrar menos, vai pegar o serviço, meu irmão. Bater na mesma casa. Aí eu falei, não, tem um trem errado, por que eu não prospero? Eu falei, tem alguma empresa em Curitiba que tá prosperando? E daí eu sentei do lado desse cara, assim, indignado, e o cara ali conversando um monte de abobrinha e tal, e bolando um trevo, assim, um tabaco, parecia uma maconha ali na esquina de casa ali. E fedendo, tudo, eu olhei e falei, Deus, não tem um trem errado. Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu comecei a fazer pergunta, aí você falou de fazer coisas diferentes para ter resultado diferente. Sim. Aí eu falei, não, tem empresa grande de jardinagem aqui em Curitiba? Tem, mano, tem empresa que tem mais de 100 funcionários, eu já vi e tudo mais, comecei a pesquisar no Google. Eu falei, o que esses caras fazem que eu não faço para pegar esses clientes? A primeira coisa aí na cabeça é, ofereça para os tipos de cliente que eles oferecem. Sim. Você tá oferecendo nas casas que tá com mato alto, desse tamanho, tudo largado, e você sabe que as pessoas não cuidam do jardim, qual o tipo de cliente ideal que eu tenho na minha cabeça? Não, velho, eu quero aquele cara que deixa a grama sempre bonitinha, que ele vai pagar uma adubação, ele quer trocar uma florzinha, ele quer fazer isso e tudo mais, que ele gosta de cuidar do jardim. Eu quero cortar grama de verdade, eu não quero cortar mais mato. Eu odiava cortar mato e aquelas coisas voando com merda de cachorro na cara e tudo. Pô, meu irmão, tá aí. Primeira coisa, vou oferecer agora pro jardim que tá lindo e maravilhoso. E o cara não vai fechar no dia, mas eu vou deixar meu cartão e ele vai fechar. Cara, eu lembro que nesse dia eu falei, agora eu não vou enxergar mais mato feio na minha frente. Não quero mais loja pra roçar, meu irmão. Eu quero coisa legal. E eu lembro que na hora assim minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, onde tem essas casas? Eu falei, agora eu vou observar. Eu virei a esquina, desci o morrinho, virei a esquina. Eu falei, nossa, que casa bonita. Eu nunca nem tinha olhado pra essa casa. Por quê? Você acha que o cara não precisa de jardineiro? Aí eu falei, vou oferecer aqui. Foi tão engraçado, mano, que eu bati na porta e eu falava assim, essa mulher não precisa de jardineiro mesmo, né? Eu vou falar, oi, tá, vou tentar. Aí eu falei, vou começar aqui, bati na porta. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Trabalho com jardinagem, você tá precisando de algum jardineiro e tal? Aí, na minha cabeça, eu estava tão acostumado a ouvir assim, não, hoje não, que ela falou assim, eu tô, tudo mais, e na hora eu não prestei atenção no que ela falou, eu falei, ah, tá bom, obrigado, eu vou deixar o cartão aqui, aí se precisar disso, não, moço, pera, eu tô precisando. Eu falei, você tá precisando? Assustei. Ela, quanto você cobra? Eu olhei e tal, eu falei, 80, falei, morrendo de medo, velho, 80, jardim que alguém devia cobrar 150 pra fazer. Falei, 80 reais pra fazer, ela, então eu quero fazer. Mano, eu levei um susto, que eu olhei, a grama tava isso aqui mais alto do que a data, assim, geralmente as pessoas chamavam com mata aqui, tá ligado? Aí ela, eu quero e tal, e eu fiz com o maior amor do mundo, eu falei, uau, destravei. E depois disso, chegou no momento que eu zerei o bairro, falei, já peguei todas as casas bonitas, tipo, pra bater na porta, não consegui um monte, aí eu fui pra anúncio patrocinado, então nem lembro, eu perdi na cronologia, mas foi mais ou menos assim. E chegando na última pergunta que você tinha me feito, em qual momento, né, depois de todos esses passados anos ali, que a gente foi crescendo, estabilizando um pouco mais a empresa, aumentando os faturamentos, o lucro, dando uma leve organizada ali com o meu conhecimento orgânico, né, do que eu aprendi na vida ali, chegou o momento que eu falei, preciso de uma ajuda da gestão financeira. Já sabia disso, a gente sempre sabe que precisa, a gente sempre sente que está desorganizado, que tem uma coisa para melhorar, uma planilha para preencher, um Excel para aprender. Só que daí um dia eu fui sair com uma menina. Você lembra da história da Cássia, né? Eu saí com a menina, a Cássia, grande Cássia Gomes, maravilhosa, queridaça, virou uma amigão ali. E eu saí, eu fiquei encantado na Cássia. Eu falei, eu quero casar com a Cássia e a gente vai ser marido e mulher e taraná, e vai ser tudo legal. Saí com essa menina, meu irmão.
E daí, falei, beleza, eu já ganho bem. Tenho meu carrinho, né? Eu tenho meu dinheirinho, consigo fazer uma viagem, consigo outra, consigo guardar um pouquinho aqui. Eu achei que eu era ricão, mano. Porque assim, na minha idade, foi esse ano esse rolê, tá? 2025. Então eu falei assim, da minha idade, poucos amigos ganham o que eu ganho hoje em dia. Poucos amigos estão organizados, poucos já moram sozinho, poucos já têm carro próprio. Tipo assim, a galera ainda tem um delay, né, até pra conseguir se engrenar na vida ali. Geralmente é dos 30 e poucos pra frente ali que eles vão engrenando pra chegar mais ou menos onde eu tô hoje. Com 26, nem fiz 27 ainda. E daí, eu nunca tinha visto uma menina que eu saio pra um date falar que ganhava mais que eu. Aquele dia ali, meu irmão, eu fiquei até em choque. Eu falei, que isso? Eu me senti tão pobre aquele dia, meu irmão. Eu comecei a conversar com ela, não sei o que, esse ano eu fui pra tal lugar. Falou um país, chique da Europa. Esse ano também, quando eu fui pra tal lugar. Eu falei, já é o segundo país da Europa. Daqui a pouco, até o terceiro, eu falei, cara, pra quantos países você já foi esse ano? Ela, eu fui pra 3, eu conheci 3 países diferentes e tal. Eu falei, meu irmão, esse rolê aqui já tá desproporcional. Aí eu falei, sua mãe te ajuda? Não, é o que eu ganho mesmo. Ela começou a falar do trabalho dela. Eu falei, porra, menina, não é pouca bosta, não. É que a gente tá falando de memes, né, e redes sociais, é aquele meme, né? Pô, pra ir pra 3 países uma vez no ano, pelo menos uns 3 limpos a pessoa tem que ganhar. Uns 3 limpos, ela não sai do Brasil, meu irmão. Com 15 mil por baixo ali pra gastar por cada viagem. Pra Europa, entre passagem, que você vai converter tudo em euro ali, tudo, eu já botei 15 mil por viagem. 30 mil, 45 mil, eu falei, meu irmão, essa guria tá rasgando. E ela não vivia mal, ela vive bem, no apartamento próprio, parará. E daí a pouco ela, você guarda dinheiro. Eu falei, sempre fui mal guardar dinheiro. Ela já olhou com uma cara tipo assim, esse piá aqui não se organiza financeiramente. Eu falei, você guarda. Agora que eu comecei a guardar uns 1.000 ali por mês e tal. Nossa, me senti tão rico falando que eu guardava 1.000 por mês. Ela olhou, tem que guardar, né, e tal. Eu falei, você guarda quanto mais ou menos por mês? Ela, 15. Eu, 15 o quê? 15 mil. Eu falei, não tô vivendo no mesmo planeta. Não, aquela hora, tipo, desculpa, memes pesados, que caralho, eu sou um merda. Eu falei, pô, meu irmão, naquela hora eu já me preocupei, eu fui tão tranquilo, eu fui levando tanta porrada ali, que daí eu falei, calma, se eu não correr, meu irmão, e não acelerar pra igualar com essa mulher, ela não vai me querer nem 2 meses, que ela vai perder o encanto em mim. Não tem como, não é porque, tipo assim, ela acha que quem não tem dinheiro não é homem pra ela. Mas a mulher quer alguém que consiga acompanhar a frequência dela, que vai conseguir viajar com ela, senão ela vai ter que ficar viajando sozinha ou ela não vai viajar. Então eu falei, mano, eu tenho que meter marcha. Aí eu falei, por que você guarda 15 mil por mês? Eu quero me aposentar daqui 10 anos. Eu falei, mas tá com 30 anos, meu irmão, daqui 10 anos é amanhã. Aí eu falei, cara, na verdade ela tá certa, eu que sou trouxa. Eu que não tô cuidando disso e achando que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não quero me aposentar com 60, 70, dependendo do governo. Aí foi onde eu falei, eu preciso de ajuda. Eu lembrei do Vitor, né, da igreja, falei, meu amigo Vitor. Ela tinha me indicado outro cara da XP, tá, mano? Eu fui em você, lembra disso, cara. Eu ia falar com o cara que cuida do dinheiro dela, porque eu queria encantar ela. Eu falei, não, ela vai ver isso aqui. Não, eu falei, não. Meu brother Vitor lá, daí eu mandei mensagem pro Vitor, falei, vou conversar com o Vitor primeiro, se eu não sentir firmeza, eu vou no outro cara. O cara é bem profissional, mano, vocês se sintam honrado por isso, eu não tinha te contado isso, né? E daí foi o momento que eu falei, Vitor, preciso de sua ajuda. Daí, daqui pra frente, você toma a voz, meu irmão, e conta os detalhes aí. Não, mas que bacana. E o Rafa, olha só, né, quem tá em casa aí percebeu, quem tá assistindo aí, pô, o Rafa compartilhou um monte de princípios, né, coisas durante a vida que te fez ensinar. Né? Desde que ter uma humildade intelectual. Então lá no começo ele percebeu que, poxa, ele tinha que aprender sentado do lado de pessoas boas para crescer e escalar o negócio dele, que foi a parte do marketing. Ele falou sobre estar abertos a mudanças, né? Quando ele percebeu lá no começo aquele jardineiro ganhando aquilo, né? E ele percebeu uma oportunidade de negócio, ele demonstrou que estar aberto para mudanças também é importante nesse mundo, né? E durante toda essa história, ele também fala sobre justamente essa disciplina, né, em organizar. Isso tem muito a ver com o mundo das finanças, porque, e isso foi até uma coisa que eu falei pro Rafa, mais próspero se torna não aquele que mais ganha, mas aquele que melhor sabe administrar aquilo que ganha. Porque se você ganha muito, mas tem um custo de vida muito alto, não preserva para patrimônio, quando chega a sua velhice, você tem pouco patrimônio. Então,
falou sobre essa questão de administração e falou, né, justamente sobre essa questão de mesmo estar em uma fase da vida ter que fazer coisas novas para justamente progredir. Então é muita coisa muito bacana aí, né, Ismael, que o Rafa Muitos insights, né, Vitor? Legal. Gente, o podcast tá top demais. Vamos ter que marcar de novo um segundo round agora com a galera, porque o nosso horário já foi embora e a gente tá aqui com muito assunto ainda, né, Vitor, para tratar. Caraca, eu Íamos- falo íamos tanto, eu nem falar deixei de- vocês falar, mano. Você falaríamos- falou 2 vezes, me senti até mal. Mas a entrevista é com o Mas Rafa, justamente, né, meu? esse é o intuito. É que o nosso convidado, ele traga experiência, ele traga conteúdo, ele fale, né? E, por exemplo, todas as perguntas que nós poderíamos ter feito, ele trouxe através de respostas, né? Do que ele falou. Falou de princípios cristãos, falou de fundo do poço, que é hoje, como sair. Isso aí. O culpado foi eu que entrei. Então quem tem que sair sou eu. E isso que a gente nem entrou em parte de crise emocional, né? Não Quando falamos você tá nem de isso. emocional. Uma frase só pra não pegar, eu sei que o seu tempo restaurou. 1 minuto. Nessa época que eu tava em crise, é que a gente esquece quando dá esses detalhes, também o tempo é limitado. Nessa época, eu tinha uma namoradinha, que a gente tinha acabado de começar a namorar, e eu tava quebrado, e foi onde eu decidi, eu falei, ó, não posso sair nada, expliquei. Eu fiquei 6 meses com essa menina, a gente não saiu pra comer um hambúrguer, era só em casa, assistindo filme, na época eu era menos crente ainda, era só Netflix. Era só isso. Chegou um dia que ela quis terminar comigo, ela falou, cara, não é por causa de dinheiro, eu tô há 6 meses, você nunca me levou pra comer uma pizza, um hambúrguer na esquina. Você precisa sair, respirar um pouco, até bom, vai ser bom até pra você. Foi a primeira vez que eu saí pra comer uma pizza. Eu falei, quer saber? Tamo na merda mesmo? Vai, vamos lá. E foi bom, porque se você não aprende a desfrutar ali no caminho, e você acha que só quando chegar lá vai desfrutar, você não desfruta. Pode falar, desculpa, eu só queria falar isso. Show? Não, esse ponto é muito importante que você trouxe, né? Sobre a questão da visão, né? Às vezes tá tão fechado que não abre a mente, não sai. Da mesma forma que no jardim. Eu tava olhando os mato alto e não tava olhando a oportunidade nas casas que realmente fazem o jardim, né? Estava procurando, por exemplo, ouro onde não tem ouro. Então não ia encontrar. Mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem. Essa mensagem vai ser transmitida no telão mundial, em diversas línguas, para diversas pessoas, povos. Que mensagem o Rafael deixa hoje? Cara, muita gente não gosta de pedir as coisas pra Deus, falar, só quero saúde, o resto eu corro atrás. Só que isso daí é você negar o que Deus falou pra você. Pedir-vos e dar-se-vos. Se você pedir de acordo com a minha vontade, eu vou te dar. Então, buscai a Deus acima de todas as coisas e todo o resto vai ser acrescentado. Não andes ansiosos com nada, já basta o mal de cada dia. Todo dia já tem uma treta, 1 leão por dia pra você matar, meu irmão. Quando você tá potente, você pega 2 e dá porrada nos 2. Tem dia que você não vai aguentar 2. Então, buscai a Deus acima de todas as coisas e todo o resto vai ser acrescentado. Porque assim como Deus veste os lírios do campo e as aves do céu que não trabalham e nem tecem, que de lá nós que somos mais importantes do que eles na Bíblia. A Bíblia fala isso. Então, buscar primeiro a Deus acima de todas as coisas e pede a Deus o que você está precisando. Eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero prosperar. Abre a boca e fala, Deus, prepara meu coração, me prepara para uma esposa, me prepara para poder receber essa bênção que eu estou te pedindo, porque às vezes você vai estar pedindo coisas que você não vai ter, você fala, Deus é tão ruim comigo, e na verdade não é que ele não é tão ruim com você, é que se ele te der o que você está pedindo agora, ele sabe que você vai se perder, ele sabe que talvez você vai deixar ele de lado, ele sabe que talvez você vai subir para a sua cabeça, ele sabe das coisas. Eu pedia muito para Deus para ficar rico, Deus me dá dinheiro, não sei o que, eu quero comprar uma moto, se ele me desse o dinheiro que eu queria, com 17 anos que eu estava pedindo, eu tinha comprado uma Hornet para ficar dando grau com a primeira, desculpa a palavra, com a primeira vagabunda que subisse na minha garupa, porque era esse meu ponto de vista na época. E hoje eu entendo e falo, Deus, ainda bem que você não me deu essa moto lá atrás. Então, é o tempo de Deus, não é o seu tempo. Desculpa se as palavras são pesadas. Aqui é um podcast de adulto, de empreendedor. A vida vai te dar muito mais porrada e sem passar pano e filtro nenhum. Beleza? Esse é o recado que eu quero te dar. Seja temente a Deus. Ele fala menos palavrão que eu. Show, que legal. Vitor, você também agora, seguindo a sequência. Perfeito. Não, o Rafa trouxe muita coisa Obrigado. bacana pra gente, né? Você que é empreendedor, olha quantas lições, né, que a gente aprendeu aqui nesse podcast.
Eu acho que uma das coisas assim que o Rafa falou aqui, que mais tem poder de todas, se eu pudesse fazer um resumo aí para você hoje olhar como tarefa de casa. Qual é uma tarefa de casa para você? Lembra daquela frase? Se eu quero um resultado diferente, o que eu tenho que fazer de diferente para alcançar esse resultado diferente? No caso do Rafa, foi achar aqueles jardins que parecia bonito, que não precisava de um jardineiro e tal, mas era aquele jardim que precisava de jardineiro, porque aquela pessoa se preocupava com jardinagem. Aquela pessoa se preocupava com o jardineiro. Quem que vai se preocupar com corte de cabelo? Quem gosta de cortar cabelo, quem cuida da aparência. Então, na sua área, busque entender aquilo que vai te levar ao seu potencial cliente. Qual que é o perfil do seu cliente? O que vai fazer você mudar, chegar em outra fase? Pare para refletir sobre o seu negócio. Poxa, será que é administração? Você até tem um faturamento bacana, mas não tem administrado? Será que é o nicho? Você está indo num nicho errado? Será que é ali o perfil do produto ou do serviço que você precisa ajustar? Então, olhe para isso. E como o Rafa falou, aplicando todos esses princípios, e principalmente também colocando Deus em primeiro lugar, né? Enfim, muitos princípios aqui, parabéns mais uma vez, Obrigado, Rafa. cara. Deus abençoe. Enfim, olhe para isso, né? E Ismael, obrigado aí pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A Conexo é um canal que conecta grandes empresários. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve aí, porque, poxa, hoje teve um Rafa aqui, mas tem cada vídeo muito bacana, de grandes empresários aí, pessoal muito bacana, grandes princípios. Olha o tanto de princípio que você aprendeu aqui hoje. E tem muito vídeo, né, irmão? É isso aí. Vitor, obrigado, irmão, pela participação com a gente, obrigado pela conexão. Rafael, é fantástico o podcast. Obrigado. Te ouvir hoje, um aprendizado para mim do outro lado, assim, muito grande. Legal. Então, do outro lado, quem assistiu também, quem está assistindo a gente, o aprendizado foi maravilhoso. Você trouxe muita coisa boa, muita inspiração no dia de hoje. Então, obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Temos que marcar um segundo round aí, porque ficou bastante assunto pra gente tratar. O parte 2, eu tô me segurando, né, aqui para não falar mais coisa. Vem no parte 2 em breve, né? Já fica o convite ao vivo para vocês dois aqui participar novamente, fazendo novo. A gente continua de onde a gente parou aqui, falando só sobre o investimento, sobre o teu crescimento profissional depois disso. Legal. Sobre a gestão da tua empresa e como que você faz. Então, hoje a gente ainda tem bastante coisa pra gente continuar. Obrigado pela... Eu quero agradecer também, primeiro vocês aqui. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, pelo convite. E para vocês que estão em casa, assistiram até agora, se veio seguidores meu lá do Vida de Jardineiro, tamo junto. Seguidores também da Conexo, muito obrigado pela presença de vocês. Ele falou que fez um convite ao vivo para parte 2. Eu vou deixar aqui então a meta. Se tiver pelo menos 20 comentários aí, eu quero... Aí eu volto aqui e nós gravamos. Vamos ver se a galera vai pedir. Comenta eu quero, é uma forma que vocês têm, tipo assim, não só tipo, nossa, o que o Rafa é especial. Não, gente, é porque vocês também estão abençoando a vida da Conexo, com engajamento. A gente precisa disso daqui, um estúdio de podcast é um dos trabalhos que a gente mais tem que plantar para lá a longo prazo colher resultado, né? Dá um trabalhão. Eu comecei a fazer podcast, inclusive eu encerrei o meu agora que dava muito trabalho, eu não conseguia tocar. Então assim, valoriza quem faz esse tipo de trabalho aqui, que é muito importante, e sem engajamento, sem visualização não faz sentido tocar, né, velho? Então a gente precisa de vocês também, mano. É isso aí, obrigado pelo recado fantástico aí também para as pessoas, né, contribuir com a gente. Agradecimento especial ao nosso parceiro, né, que chegou com a gente aí, o Grupo Zonta, o Condor, né, que hoje patrocina o nosso podcast. Então, para você alcançou o energético ali? Para você que é empreendedor e tá no teu limite, ó, aqui embaixo, você é além do limite, ó. Toma um energético. Eu tô precisando das 3 garrafas desse aqui hoje. Eu ainda preciso correr 5 km hoje. Você tá doido? Ainda pra academia, misericórdia. Recomeça, toma um energético, daí respira, lava o rosto e bora, né? Bora que tem mais. A vida do empreendedor é assim mesmo. Então, agradecer o Condor aí pelo apoio, por acreditar no nosso projeto, por acreditar que o podcast nosso leva conteúdos interessantes para os nossos seguidores, agradecer também a todos vocês, né, que seguem a Conexo, que curte, que comenta, que compartilha, você que indica convidados, assim como o Vitor, né, indicou
bastante convidados pra gente, mas trouxe o Rafael hoje para participar com a gente. Um abraço aí pro Gabriel Pianaro, que é do Condor, que é do marketing, que esteve aqui com a gente, gravou um podcast, daí falou da oportunidade. Falei, cara, eu super topo, porque assim, se você tá dizendo que vale a pena investir, que vale a pena vocês virem com a gente nesse propósito, a gente tá de portas abertas. Então, hoje, dando start aí na parceria com o Condor, Que legal. que vai ser muito bacana. Um abraço a toda a equipe, né, do Condor aí, e que tá apoiando aí o nosso projeto. Obrigado aí por acreditar na gente, vai ser uma caminhada incrível. E para você que curte, comenta, compartilha nosso episódio, nosso muito obrigado. O Vitor falou que tem bastante episódios, então são mais de 230 episódios rodados. Aí bastante gente que participou, então dá para maratonar, tem bastante assunto interessantíssimo sobre gestão de pessoas, sobre vendas, sobre enfim, comunicação. É muito conteúdo para você. Gostaria de agradecer a todos vocês, um abraço e até o próximo podcast. Show. Se há algo que nos move desde o começo, é propósito. Propósito foi o que levou um homem a abrir seu primeiro negócio. Um negócio construído com muito trabalho, coragem e amor, e que se transformou em algo grandioso. Propósito de ultrapassar divisas e abraçar novos clientes, de Curitiba para a região metropolitana, litoral, Campos Gerais, norte e noroeste do Paraná. Propósito para atravessar os limites do estado e chegar a Santa Catarina. Propósito de caminhar em direção a novas oportunidades. Expandimos, ampliamos, adquirimos outras marcas e chegamos à marca de mais de 60 milhões de clientes por ano. Quem tem propósito não para de sonhar. Mas uma coisa não muda: sempre oferecer qualidade, variedade e preço justo. E se chegamos até aqui, foi com o apoio de mais de 13 mil pessoas que acreditam no que fazem, que muito além de produtos, entregam cuidado. Por isso, também é nosso propósito investir em pessoas, desde a contratação até a preparação para a sua evolução profissional. Propósito é estarmos sempre no dia a dia de muitas famílias há mais de 50 anos. Do comércio ao lazer, da indústria ao cuidado com o meio ambiente. Levar economia a quem precisa e buscar qualidade. E seguimos com o propósito de olhar para frente, investindo em tecnologia, com paixão e esperança no futuro. Com propósito, cuidamos do que é essencial. Nosso propósito está além das gôndolas. Ele transforma, alimenta e acolhe. Propósito de preservar o que mais importa. E não cabe em números. A satisfação de nossos clientes, o bem-estar de nossos colaboradores e o retorno de nossas ações à sociedade. Propósito de seguir de mãos dadas com você.